Pelo Partido dos Trabalhadores, Jonas Reis, que já está na linha. Vereador, boa tarde. Boa tarde, uma satisfação estar falando com os ouvintes do programa, Bastidores do Poder, contigo também, Guilherme. Muito bem. Vereador, a sua análise em relação a esse projeto de lei, esses dois projetos de lei complementar, reorganizando o Conselho Municipal de Educação. Certo. Eu queria primeiro, assim, dizer que o projeto do governo Melo, na verdade, não é uma reorganização, é um desmonte da estrutura do Conselho, que hoje tem uma força da sociedade civil. O prefeito quer tirar a força da sociedade civil, quer tirar a pluralidade nas discussões no que tange aos direitos à educação no município e quer fortalecer, colocando a metade dos membros indicados diretamente pelo prefeito. Quer reduzir mandatos de 6 anos para 2 anos, ou seja, para ficar refém de governos. O mandato de 6 anos a nível municipal ou estadual, ele é fundamental porque tu mantém ali integrantes que trabalham durante transições de governo. Ou seja, não é um prefeito que vai decidir quem vai estar no conselho. São pelo menos 2 prefeitos. E isso é fundamental para a democracia, para o debate, para a consolidação do conselho como um órgão que contribui, na verdade, para o poder público, para a sociedade, as entidades, instituições que existem no município que trabalham com a educação. Eu acho, assim, bastante preocupante essa proposta do governo municipal, uma proposta, diria, ditatorial, porque ela deturpa a intencionalidade, a necessidade de articulação, de gestão democrática, de descentralização, de liberdade, de inclusão social, de controle democrático que os conselhos têm que ter. Os conselhos foram criados e são previstos pela Constituição Brasileira, pela LDB, e eles primam pelo aquilo que no público a gente prima: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência das instituições, sejam elas públicas ou privadas, e a autonomia política, financeira e administrativa do Conselho, ela é destruída com este projeto do governo. Um projeto que não dialoga com Porto Alegre que nós queremos, com democracia. Ele é um projeto que dialoga tão somente com os anseios deste atual prefeito. Por exemplo, o Plano Municipal de Educação não mais vai ser aprovado pelo Conselho. Ou seja, hoje o Conselho, um conjunto de instituições que o Conselho também, na proposta do prefeito Melo, não vai mais aprovar previamente as transferências de bens. Por exemplo, escolas públicas, estaduais, municipais, as transferências de serviços educacionais dentro do município. O Conselho não vai mais emitir parecer sobre convênios, sobre acordos, contratos relativos a assuntos educacionais da cidade, coisas que são fundantes para pensar a educação a longo prazo. Ou seja, vai ficar isso tudo para a mão do prefeito. Isso é preocupante, porque o prefeito, inclusive este que está aí, tem mostrado uma incapacidade em gerir a educação em Porto Alegre. Hoje nós estamos no início de julho e faltam 200 professores distribuídos nas mais de 99 escolas municipais. Ou seja, o prefeito está 1 ano e meio na cidade e até agora não conseguiu colocar professores em número suficiente, tem cargos vagos. Esse conselho que o prefeito Melo quer, ele não vai mais exercer a competência recursal que hoje ele tem. Ou seja, qualquer entidade, depois de esgotadas todas as possibilidades, podem recorrer ao Conselho para discutir sobre o sistema municipal de ensino, sobre a sua posição, sobre a seu serviço que oferece. Esse Conselho não vai mais representar as autoridades competentes e não vai poder mais, por exemplo, requisitar sindicâncias. Se alguém denunciar para o Conselho uma irregularidade numa escola, seja ela pública ou privada, o Conselho não vai mais poder indicar ao poder público que faça uma averiguação, vai se esvaziar isso. Então fica tudo centrado na mão do prefeito. Se o prefeito quiser, ele vai investigar ou não. Isso é ruim. E qual que é o aspecto? Centraliza na mão do prefeito. Está sendo alegada a inconstitucionalidade do projeto. No que o projeto é inconstitucional na sua avaliação? Na minha avaliação, esse projeto, na verdade, ele tira aquilo que já foi previsto há muito tempo na legislação brasileira em educação, que é o Conselho ser um espaço onde se discute as potencialidades do sistema municipal de educação. E veja bem, o sistema municipal de Porto Alegre, ele envolve instituições públicas, privadas e também conveniadas. Na verdade, a gente vê aqui
uma proposta do prefeito Melo antidemocrática. E a nossa Constituição, por base, ela prevê a democracia e a ampla participação da sociedade civil organizada, sejam as instituições privadas ou públicas. Hoje o governo se coloca de uma forma muito intransigente, tirando as possibilidades que o Conselho hoje guarda de produzir e incentivar uma educação de melhor qualidade. Ele não vai mais, por exemplo, fazer o que faz hoje, porque hoje ele tem autonomia. Hoje ele não é refém do prefeito. Hoje apenas 13% do Conselho Municipal é indicado pelo prefeito. O resto são uma quantidade enorme de instituições da capital que representam trabalhadores, representam investidores, inclusive, da área educacional, sistema privado, sejam eles docentes, sejam eles associações. Me parece pouco razoável que o prefeito queira colocar, por exemplo, 2 membros vindos da Secretaria de Esporte e 2 membros da Secretaria de Juventude, quando, na verdade, a cidade já tem um Conselho de Desporto e já tem um Conselho de Juventude. E também bota membros da Secretaria de Cultura, quando a cidade de Porto Alegre tem um Conselho próprio de Cultura. Ele mistura, sabe, os assuntos. Educação é educação, nós temos um conselho. Claro que dentro das escolas se aprende sobre cultura, se aprende sobre esporte, tem jovens, crianças. A gente não pode confundir e esvaziar o debate da educação que se avançou muito no Brasil. Olha, eu vou dizer para ti, na década de 90 foi criado o Fundef, que foi um fundo específico para o financiamento do ensino fundamental pelo Fernando Henrique Cardoso. Anos depois, foi criado o Fundeb pelo presidente Lula, que aí financiava a educação básica como toda. Então, independente de partidos, a educação brasileira vem avançando e tem muita coisa para se fazer. Só no que tange a fiscalizar a implementação do Fundeb, é fundamental que o Conselho tenha autonomia. Veja bem... O senhor acredita que esse projeto tem... Que o Conselho mostrou que o prefeito não investiu 176 milhões do Fundeb nas escolas de Porto Alegre. O prefeito ficou bravo, eu acho que é por isso. O senhor considera que o Conselho fiscalizou e cobrou que ele investisse o dinheiro do Fundeb, que é uma conquista da educação brasileira, e não fez, eu acho que fez esse projeto nesse intuito, sabe? O senhor acha que o prefeito está agindo de forma a se vingar do Conselho? Eu estou entendendo disso, porque eu não consigo compreender, sabe, Guilherme, alguma lógica, porque esse projeto ele não fortalece a democracia na cidade. Ele traz para a mão do prefeito um poder que ele não tem hoje, sobre a educação do município. O prefeito hoje tem o poder de executar o dinheiro. A justificativa do projeto aponta que... Quando ele é cobrado de executar o dinheiro do Fundeb, previsto na Constituição e na LDB, ele tira da gaveta um projeto para desconstituir esse conselho, que é uma ferramenta de todas e todos. Veja bem, os mandatos são de 6 anos, ou seja, as pessoas trabalham numa transição de governos, inclusive, e ele quer transformar em mandatos de 2 anos, para ele tirar e botar quem ele quer 2 vezes durante a legislatura. Isso é péssimo. Isso não tem... Procurar em vários lugares do Brasil, isso não tem. O prefeito está criando uma excrescência. A justificativa do projeto diz que essa alteração se faz necessária para padronizar as leis complementares posteriores formuladas à lei orgânica do município. Não tem base legal sobre essa justificativa, até porque, como eu dizia, o prefeito mistura esporte, cultura com educação, tendo 2 conselhos que tratam desses temas. E ele não está reformulando esses conselhos, está tão somente reformulando o Conselho da Educação. Procurou uma justificativa porque é injustificável essa formação paritária entre os indicados pelo prefeito e os indicados pela sociedade civil. E veja bem, a educação dentro do município de Porto Alegre, antes de ser fomentada pelo poder público, ela foi fomentada por instituições da sociedade civil organizada no nascimento dessa cidade. Então, vieram antes do poder público. E esse poder que ele quer dar ao executivo é um poder que eu diria assim, ditatorial. Não nos serve enquanto uma cidade que já foi conhecida pela sua ampla participação, pela sua democracia participativa, das comunidades decidindo sobre o orçamento. Enfim, eu acho que o prefeito se equivoca ao centrar fogo
no Conselho, ao invés de centrar fogo, por exemplo, nas mais de 5.000 vagas que faltam de educação infantil para crianças de 4 a 5 anos. Hoje, Guilherme, tem mães e pais querendo trabalhar, mas o município não abre vaga de creche, vaga de educação infantil para os seus filhos estudarem, e está na lei. E o Conselho cobra isso do prefeito, cobra a abertura de novas escolas, tanto é que o Conselho foi até a Justiça, e hoje ele está tendo que retomar obras como a Escola de Educação Infantil da Ípica, do Lajeado, a escola lá do Aberta dos Morros, do bairro Urubatã, entre outras, que estavam paradas há mais de 4 anos, e ele não queria retomar. Teve que retomar porque o Ministério Público de Contas apontou que a Prefeitura deveria completar essas obras, que, por exemplo, tem uma delas que faltava apenas 14% para concluir a escola e abrir ali mais de 200 vagas. Então, acho que o prefeito deveria centrar fogo nisso, e encerrar esse déficit de educação infantil que Porto Alegre tem, porque a gente vai fomentar mais emprego, mais educação, portanto, fomentando mais cidadania para as famílias, do que modificar o Conselho e tirar dele essa capacidade de fiscalizar, de deliberar sobre a educação municipal, de debater. E digo mais, olha só, eu nunca fiz parte do Conselho, mas sou doutor em educação. Então, entendo da importância de ter espaços assim para o debate, porque nós, políticos, não sabemos tudo de todas as áreas. E os conselhos, tendo profissionais que se dedicam àquelas áreas, eles instrumentalizam e orientam, por exemplo, muitas vezes os convênios. Eles apontam até a contração de empréstimos, apontam esses convênios que se fazem com instituições financeiras para potencializar o direito à educação. Foi assim no caso, por exemplo, do governo Tarso, estou me recordando, o governo estadual, que o Conselho Estadual trabalhou muito, porque veio um recurso do Banco Mundial para a revitalização das escolas, e o Conselho participou desse debate e melhorou as propostas. Então, os conselhos, eles têm essa possibilidade de ajudar os governos. E o prefeito Melo está achando que o Conselho, ele não ajuda. Perfeito. Na verdade, vereador, os conselhos, eles são um órgão da sociedade. A gente deve preservar a autonomia deles e a força de deliberação, de fiscalização e de cobrança. É para isso que tem que ter um conselho. Não pode ser só chapa branca, como diria, né? Só a turma do Sebastião Melo. Não, tem que ter a turma da cidade como um todo, inclusive pessoas que venham dos governos anteriores, pessoas que trabalhem na transição dos governos. Não pode o prefeito entrar e aí simplesmente dizer, o conselho vai ser como eu quero agora. Qual que é a situação do projeto? Isso não é bom para a democracia. Qual é a situação dos projetos hoje dentro da Câmara? Eles estão em que patamar aí de discussão? O projeto ainda está nas comissões, né? Então ele passa pelas comissões, depois ele está na comissão de Constituição e Justiça ou ele está na comissão de Educação? A ir para votação no plenário. O senhor me ouviu? Alô? Ele está em qual comissão específica? Não ouvi a pergunta. Qual comissão ele está nesse momento? Nesse momento ele fica simultaneamente, né? Mas ele passa pela Comissão de Educação, passa pela Comissão de Constituição e Justiça, principalmente porque é inerente ao tema da educação, né? E também tem a questão da constitucionalidade do projeto. Perfeito. E quanto tempo até ele ser apreciado em plenário? Quando? Quanto tempo até ele ser apreciado em plenário? Não sei te precisar essa data, porque eu não consultei o processo SEI. Mas ele já está aqui há algum tempinho. Muito bem. Eu acho que ele já está quase apto a ir para o plenário. Muito bem. E tendo maioria dentro da Câmara, o governo pode aprová-lo com relativa facilidade, né, vereador? Exatamente. Muito bem. Muito obrigado, vereador, pela participação aqui falando sobre esse tema. Muito obrigado, um bom trabalho e um abraço a todas e todos. Ao senhor também, bom trabalho aí. Vereadora Jonas Reis, do PT.